gente já mostrou várias vezes nesse programa, do Jornal Band News Rio, primeira edição, que eu faço aqui de manhã de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Vários casos envolvendo a apropriação criminosa de salários de assessores que não trabalhavam, são os funcionários fantasmas, ou trabalhavam parcialmente, mas para permanecer no cargo eram obrigados a repassar aquela vantagem indevida, porque é disso que se trata. E aí você tem vários parlamentares envolvidos nessa, inclusive filho do presidente Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de chefiar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais da Alerj. Inclusive, o filho 02 do presidente da República, Carlos Bolsonaro, também acusado pelo MP do Rio, pelo menos de acordo com um despacho de um juiz, citado como tal, como líder de uma organização criminosa, que também fez o mesmo esquema na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores, ele que é vereador, o Carlos Bolsonaro, que nós ironizamos como vereador federal, porque ele está sempre atuando lá na comunicação do governo federal, apesar de ser remunerado aqui pelos pagadores de impostos da capital fluminense. Então você tem vários parlamentares como esses, acusados aí de rachadinha, esse nome que parece íntimo e tal, para aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral, numa decisão recente, considerou corrupção e declarou a inelegibilidade de uma ex-vereadora paulista, que tinha desviado, aliás, menos do que é acusado de desviar o Flávio Bolsonaro. Então você tem um crime, um roubo de dinheiro dos pagadores de impostos, é disso que se trata. Esse desvio em gabinete, coisa de ladrão, como dizia o senador falecido Major Olímpio. E aí você vê uma articulação entre os parlamentares para tentar alterar a lei para que eles próprios não sejam punidos, ou os seus aliados, né, aqueles que votarem a favor, mesmo não tendo praticado esse tipo de crime, eles vão estar ajudando, vão estar sendo cúmplices morais, pelo menos, legislativos, parlamentares, daqueles que incorreram nisso, se é que eles vão dar um jeito de se beneficiar retroativamente dessa decisão. Então esse é o submundo de Brasília. Agora, isso não importa mais para muita gente, né? Tem muita gente que só está interessada nas vantagens que possa ter do poder, que só está interessada em outras questões aí, não na impunidade geral. Isso não incomoda as pessoas, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele dizia: o problema no Brasil é que você tem um monte de gente que faz várias coisas erradas, e aí todo mundo vai tentando se ajudar na hora em que a sujeira bate no ventilador, né? É disso que se trata. Eu estou usando aqui as minhas palavras, mas ele falou nesse sentido. E aí você tem essa mudança que a gente já tinha analisado quando passou pela Câmara, em relação à lei de improbidade administrativa. Foi aquela alteração que gerou o apelido da lei da impunidade. Não é improbidade, é impunidade. Eles querem que só haja punição para os agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com a intenção de lesar a administração pública. E muitas vezes você tem dificuldade de provar a intenção. A intenção é algo muitas vezes subjetivo, que não aparece com uma ação prática que resulte num documento. Vocês lembram quantos investigados por operações anticorrupção falaram: mas cadê a prova? Eles queriam assim uma nota em que o sujeito declarasse assim: eu, fulano de tal, recebi propina sob a forma de um imóvel, sob a forma de reformas de imóveis. Eles queriam isso. Bom, o criminoso, ele nunca passa esse recibo do crime que ele cometeu. Ele simplesmente usufrui aquela vantagem indevida. E isso é provado por todos os elementos que são coletados como prova. E por todo o enredo, por toda a trama que é esmiuçada por meio de denúncia, por meio da própria sentença. É assim. Mas eles querem que agora só aquelas pessoas que agirem com dolo, quer dizer, precisa provar o dolo, senão eles não vão ter a consequência em termos de punição para os atos que lesam a administração pública. Então o sujeito vai alegar o quê? É verdade, estava roubando? Desculpa aí e tal, foi sem querer. Olha só onde eu estava com a cabeça, eu estava aqui desviando um dinheiro e tal. Pô, foi mal aí, entendeu? Foi sem querer, querendo. Essa é a lei que eles estão querendo aprovar. O sujeito vai, rouba, se colar, colou. Se ninguém descobrir, beleza, o sujeito está ganhando dinheiro, o sujeito está enriquecendo ilicitamente, o sujeito está tirando vantagem, muitas vezes, de um ato público
para fazer a propaganda partidária dele e tal. Beleza. Aí alguém descobriu, um órgão competente, alguém que não é um vassalo do poder, que não é um apaniguado que está lá para fazer vista grossa e acobertar a criminalidade. Descobre, traz à tona, ou a imprensa mostra, o sujeito é pressionado a investigar e tal, vem. Você fala assim, bom, se aconteceu, não foi com o meu conhecimento, imagina. É isso que eles estão fazendo em todas as frentes. É isso que a gente tem apontado, isso que eu tenho apontado em um monte de artigos que o Salve Salve Band News tem apontado. É a sabotagem do combate à corrupção e a improbidade administrativa. Onde que isso vai dar? Isso vai dar, obviamente, em mais atos que lesam a administração pública, é óbvio. Se você consegue toda uma blindagem para esse tipo de ato, você só vai fomentar que atos criminosos aconteçam com maior frequência, você vai atrair ainda mais. Ao contrário do que eles alegam, as pessoas que já têm uma natureza nesse sentido, sem caráter, sem escrúpulos, você vai atrair mais gente assim para a esfera pública. E deveria ser exatamente o contrário. Eles alegam, não, veja bem, é muito difícil isso de você estar num cargo público e não ser acusado de nada e tal. A gente tem que criar aqui mecanismos e tal, porque só assim nós vamos atrair as pessoas de bem. Ora, as pessoas de bem, elas fazem tudo certinho e não são acusadas. Mas eles querem dizer, não, que as pessoas de bem estão sendo acusadas injustamente, estão sendo perseguidas, então nós precisamos criar aqui toda uma blindagem. E aí, com essa blindagem, a roubalheira só tende a aumentar, a reestruturação dos esquemas criminosos só tende a aumentar, e isso, em médio e longo prazo, acaba tendo consequência na economia. Aí depois, todo mundo quer falar sobre alguma coisa pontual que possa fazer e tal, mas o mal, na raiz, já está feito. A corrupção, a roubalheira, a impunidade, tudo isso afasta investidor também, tudo isso é critério, inclusive, para o Brasil entrar em organismos internacionais, a própria OCDE. Quer dizer, você efetivamente combater, e quando há o desmantelamento geral dessas formas de combate, é pior para o Brasil e é pior para os brasileiros.